de estar abrindo ali os slides, bom, já me apresentaram, eu sou a Camille, estou coordenando o grupo, e o nosso tema, né, esse diálogos entre a psicologia corporal e a ecopsicologia, a gente vai tentar realmente abrir uma conversa, até porque a ecopsicologia não é dos temas que a gente tem mais familiaridade, é um tema novo, ele está bem crescente aí, mas ao mesmo tempo é um tema que a gente ainda acaba não escutando corriqueiramente, então a gente vai tentar se aproximar desse tema, esse que é o nosso objetivo com esse conjunto de trabalhos essa manhã. E aí, o que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar trazer um pouco a nossa base da psicologia corporal, né? Esse diálogo com a ecopsicologia vai se dar a partir do Reishi e a partir do conceito de energia orgânica. Então, eu vou tentar situar um pouco a obra que a gente usou para falar do Reishi, para entender um pouco a energia orgânica, e aí o resto do grupo, ali vocês vão ver que vão sempre tentar trazer um diálogo para no final a gente fechar com uma dinâmica. Então, vamos lá. Da energia orgânica, a gente escutou, a gente escolheu um texto bom, o título do meu trabalho é Energia Orgânica, a textura da vida em Reishi. E aí a obra, pode passar, Gui, Di. Que loucura! Meu Deus do céu. Muito chique isso aqui. Bom, e aí, para falar da energia orgânica, tentar entender por que essa energia orgânica, para o Reishi, ela dá essa base da vida, ela tem a ver com essa tessitura da vida, com essa rede da vida, a gente vai usar como base essa obra, né, que tem o título do Éter, o Deus e o Diabo. E aí, eu quero dar uma contextualizada na obra antes, porque ela é importante. É importante a gente saber onde é que ela está na fila das obras do Reishi e do processo, né, teórico dele, para a gente entender por que ele vai trazer o funcionalismo ergonômico lá depois. E aí é legal a gente saber que não é uma obra de início de carreira, é uma obra já de final de carreira. Então, ele já publicou a análise de caráter, ele já publicou a função do orgasmo, ele já publicou Escutes a Ninguém, ele já publicou ali grandes obras dele, e significa também que ele já teve grandes críticas em relação a essas obras. Então, o Éter, o Deus e o Diabo, primeiro de tudo, se situa com as críticas que ele recebeu. Ele está respondendo um monte de crítica, ele está tentando validar um projeto de vida, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque ele tem a experiência clínica, ele já escreveu um monte de teoria, ele já está falando de orgone, ele já está falando de orgasmo, e aí o pessoal está criticando e falando: você saiu, você perdeu o tom, você não está mais fazendo ciência. Agora você está aí com as suas ideias, você está fixo nisso, então, assim, ele está tentando responder que não. Eu ainda estou fazendo ciência, eu ainda tenho uma razão, de existir, e o que eu estou apresentando para vocês é um percurso de vida. Então, vocês estão vendo o resultado de uma clínica, o resultado de um percurso aí de carreira, e vocês não estão entendendo, né? Esse é o tom, vocês não estão querendo entender o que eu estou dizendo. Então, ele está conversando com um monte de autores, criticando esses autores e dizendo: vocês não estão sacando o que eu estou dizendo. E aí, por que isso é importante? Porque ele começa essa obra falando das formas de pensamento. Então, ele está propondo uma forma de pensamento diferente da forma anterior, das formas anteriores. E as formas anteriores, para ele, não deram conta de entender onde é que o ser humano está, qual que é a relação do ser humano com esse mundo que ele está inserido e como que é o comportamento humano de fato. Então, ele vai separar lá formas de pensamento que estão tentando explicar o comportamento humano e estão tentando entender da onde veio todas as mazelas da humanidade. Então, assim, vejam que também é um livro que tem uma pretensão grande, né? Ele está falando ali de séculos de pesquisa, de teorias, ele vai estar conversando com teólogos, com filósofos, vai estar conversando com Freud, com Marx, ele traz ali, quando ele fala formas de pensamento, ele está falando, tipo, dos últimos, sei lá, 5 séculos, assim, ele tá falando com uma galera mesmo. E aí ele coloca que num primeiro momento, o que tentou se fazer? O comportamento vai ser explicado por uma moral, e é essa moral, a gente agir de acordo com essa moral ou não, que vai dar as mazelas da humanidade. Então, o homem é mau ou é bom por natureza? Né? Conversa com os filósofos, conversa com a teologia, tentando entender se esse homem, né, se esse ser humano é bom ou é mau por natureza. Veio a psicologia dizer: não, peraí, mas esse homem não tem toda a consciência do que ele está fazendo, não tem toda a consciência da sua ação. Então, a gente vai ter uma coisa que é o inconsciente. Segunda forma, a estrutura de pensamento, o inconsciente.
A culpa das mazelas do mundo não é o homem ser bom ou mal, é o inconsciente, porque o homem não sabe porque ele age como ele age. Aí ele vai falar da terceira grande estrutura. Bom, mas da onde que vem esse inconsciente? Vai vir uma série de sociólogos e vai falar, esse inconsciente vai vir da estrutura da sociedade. Então, então ele está conversando com essas formas de pensamento. Primeiro a moral, depois o inconsciente, depois a dimensão social do mundo, e ele vai colocar que a dimensão biológica seria a que teria mais alcance de explicar o mundo, teria mais alcance de explicar o nosso comportamento. Mas, por alguma razão, a gente não está conseguindo, a gente não olha para nós enquanto organismo vivo. A gente vai sempre jogar a culpa na moral, a culpa no inconsciente, a culpa na sociedade, e a gente não tenta entender como é que o nosso organismo vivo funciona. Então, ele vai propor uma forma de pensamento, tentando entender esse funcionamento do organismo vivo, que ele vai chamar de funcionalismo ergonômico. Né? Então, ele está tentando situar onde é que a teoria dele está nesse pacote de grandes formas de pensamento. E vocês vão ver que a pretensão dele é bem pequena, porque ele só quer entender a relação entre emoções, movimento do plasma, que seria a pulsação, a gente vai ter aí outras apresentações que vão focar nisso, e o funcionamento do cosmos. Então, assim, ele quer entender só da ameba até o movimento dos planetas. Coisa pouca, nada demais ali. E aí e durante muita parte da teoria dele, ele consegue sustentar. Então, isso é bem interessante de saber, que durante boa parte ele sustenta. A parte final da teoria dele, que é justamente a parte do cosmo, ele não dá conta de sustentar, e aí ele também não dá conta de trazer e fazer outros escritos. Então, assim, apesar de eu brincar aqui que é uma grande pretensão, não é para a gente desmerecer a teoria. Não, ela tem uma razão de existir e a energia orgânica é uma ideia bacana da gente olhar. Mas, como toda teoria, tem limitações. Então, ele não passa ileso das limitações aí. Ixi, fui eu que fiz isso. Então, isso meio que para situar onde é que a gente está e onde é que ele está. Ixi, eu não tô. Agora entendi, desculpa. E aí, ele vai tentar, quando ele vai propor a teoria dele, ele também está tentando responder por que a gente não conseguiu antes olhar para esse organismo vivo. O que impediu todos esses teóricos, esses pesquisadores, de perceber que o real problema das mazelas do mundo não estaria na estrutura, não estaria no inconsciente, a gente precisaria primeiro entender como a gente funciona para depois pensar nessas mazelas. O que impediu da gente sacar isso? Não, o que afastou todos esses teóricos? E aí ele vai colocar que o que afastou é que, nesses processos de construção de ideias sobre o mundo, a gente vai ter dois eixos principais, dois eixos mais fortes, que seriam os sistemas de pensamento mecanicista e os sistemas de pensamento místico. E esses sistemas de pensamento nunca tiveram interesse que a gente acessasse a nossa não é real forma, mas a nossa forma de funcionamento mesmo. E aí a gente já conversa por quê. Mas só para a gente ter aqui uma ideia, o que ele está entendendo como um sistema de pensamento místico? Ele entende como um sistema de pensamento que vai tentar explicar fenômenos que acontecem na natureza, não pela própria natureza ou pelo próprio fenômeno. Ele vai tentar buscar uma explicação fora do fenômeno, no sobrenatural, no místico, no que não é explicado, para entender aquele fato inicial. Então, ele fala que tem um descolamento, né? O fenômeno está aqui, a explicação está em outro plano. E aí ele vai fazer a analogia com Deus. Então, do título da obra é o pensamento místico, é Deus, né? Então, o título da obra lá está Éter, Deus e o Diabo. Deus, para ele, no caso, é o pensamento místico, é esse pensamento espiritual. Não é só sobre cristianismo, é sobre espiritualidade, sobre essas explicações de fenômenos sobrenaturais. De outro lado, o mecanicista, ele vai ver o fenômeno no mundo e ele vai querer explicar aquele fenômeno só pelos processos físicos, químicos da ciência da natureza. Então, ele vai buscar uma materialidade da coisa. E ele não vai explicar nada que não tenha a ver com materialidade. O que isso significa?
ele desconsidera tudo que seja sensação. Então, ele não acessa a sensação dos fenômenos, ele acessa só uma explicação rigidamente racional, vamos dizer assim. E aí, para ele, essa explicação teria analogia com o éter, com o elemento químico do éter, que foi, né, quando foi descoberto, e representaria os processos científicos, duros, rígidos. Em que sentido duro, rígido? Aquele processo que só acredita no experimento, não acredita em nenhum outro tipo de forma de apreensão da realidade. Aqui já dá para ver onde é que ele está indo, né? Peraí, se não acredita em nenhuma forma de apreensão da realidade que não seja o experimento, a sensação caiu por terra. A sensação não é relevante. E aqui ele vai começar a discutir, peraí, talvez, justamente por a gente não acessar as sensações, a gente também não consegue uma boa explicação dessa realidade. Porque se nós somos animal humano, se a gente tem um organismo vivo que funciona, se a gente tem coraças, se a gente tem todo esse movimento acontecendo, que é um movimento que acontece não só em mim, mas na natureza, e eu não consigo, eu estou todo bloqueado, então eu não vou conseguir fazer uma boa leitura dessa natureza. Aqui entra a teoria do Reishi, e é aqui que é legal de sacar por que ele vai chegar na energia orgônio. Porque, pode passar. Ah, é? Ô, louca. Louca, louca. Não. Aí um diálogo eu comigo mesma. O Eduardo é o único que já está acostumado, né? Nada novo para Eduardo. Então, tudo certo. E aí, por que eu estou dizendo isso? Por que essa é uma viradinha de chave? Porque é aqui que entra a teoria dele. Porque ele vai falar, eu quero tentar entender, diferente desses dois sistemas, eu não quero desconsiderar a sensação. Eu não quero desconsiderar essa forma de contato que a gente vai ter com o ambiente. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente só vai conseguir entender esse organismo vivo se eu entender que existe uma coisa viva, existe algo vivo em mim que também está vivo fora de mim, que está vivo na natureza e está vivo em todos os seres vivos. E eu preciso entender o que a gente tem em comum com essa matéria viva para conseguir sacar, de fato, onde é que está, onde é que a gente está causando as mazelas do mundo e onde é que a gente está tendo, e aí ele já começa a dar nome para as coisas, onde é que a nossa angústia destrutiva, autodestrutiva, está indo. Então ele começa a falar, peraí, não é bem simplesmente mazela do mundo por causa do inconsciente. Talvez seja um funcionamento nosso que esteja bloqueado e esteja causando uma repercussão de angústia autodestrutiva. E aí ele vai ter o método que é o funcionalismo ergonômico, ele está tentando entender o funcionamento do organismo vivo e ele está pensando esse indivíduo desencoraçado. Então, para eu entender esse funcionamento, eu tenho que pensar e eu tenho que entender esse indivíduo que é desencoraçado. E aqui ele já responde, por que lá os outros sistemas de pensamento não conseguiam acessar isso aqui? O que bloqueava? O que impedia? Bom, se eu sou um indivíduo encoraçado, eu vou fazer uma leitura encoraçada de mundo. Ele vai atrelar teoria de explicação de mundo com análise de caráter. Então, se eu tenho uma estrutura de caráter mecanicista, eu vou fazer leituras mecanicistas do mundo. Se eu tenho uma estrutura de caráter atrelada ao místico, eu vou fazer uma leitura mística do mundo. Onde que uma coisa está vinculada com a outra? Com a sensação de órgão. Então, se eu sou uma pessoa que não acessa as minhas sensações, se eu sou encoraçada a ponto de não acessar as minhas sensações de órgão, as minhas pulsações, esse movimento interno do meu organismo, eu não vou conseguir analisar teoricamente, eu não vou conseguir propor uma análise, eu não vou conseguir sequer entender essa dimensão no mundo. Então, eu não vou propor essa explicação sobre o mundo. Se eu sou uma pessoa que tem um coração, uma estrutura mística lá que ele vai colocar, que não são as estruturas de caráter. Aqui ele faz essa relação, mas vocês vão ver que lá no livro de estrutura de caráter os nomes são outros, né? Ele aqui no livro que está tentando fazer essa relação. O místico, em outra perspectiva, não vai negar a sensação. Ele vai aceitar a sensação, mas ele não vai conseguir ver a base material que aquela sensação ocorre. A sensação é mística. Né? A sensação não é um movimento do protoplasma no organismo que vai gerar a pulsação. A sensação vai ser, nossa, eu estou sentindo, deve ser uma coisa do outro mundo. Então, também está descolado da base do funcionamento desse organismo vivo. Esse é o lugar que ele está querendo caminhar. E ele está querendo dizer o quê? Quero juntar essas coisas. Então, o desencoraçamento para ele também vai permitindo a gente entender e compreender melhor essa realidade. Por isso que ele cria o método dele, que é um método pensando no desencoraçamento.
Então, ele vê esse método, né, esse pensamento funcional, como uma ferramenta para compreender a relação do ser humano e da natureza, ou seja, a expressão vital desse animal humano no desencoraçamento. Por isso que o objeto de estudo dele são os processos de desencoraçamento do ser humano. Pode passar. Eu de novo? Gente, que droga! E eu com a mãozinha aqui. É muita tecnologia para mim isso aqui. Nunca na vida vivi essa tecnologia. Vamos lá. E aí, onde é que entra a energia orgânica nesse pacote? Né? O que a energia orgânica tem a ver com isso? Para ele, essa é a energia que é a expressão de vida que está em tudo, em toda a natureza, que está nos seres humanos e está em todo o organismo vivo. Então, para ele, é isso que junta o funcionamento do organismo. Né? Para eu entender como que o ser humano age no mundo, eu tenho que entender qual é a lei dessa natureza e como é que a gente responde a essa lei da natureza. Então, para ele, essa energia orgânica é essa energia que preenche todo o espaço cósmico e se expressa em diferentes concentrações, movimentos e formas. Ela está presente em tudo que é vivo. É aqui também que ele vai justificar por que ele não está falando só da ameba e do corpo humano, ele também está falando do cosmos, porque para ele é esse oceano de energia viva que está no mundo. Então, a orgone seria um campo de energia comum, o qual seres humanos, natureza e tudo que faz parte deles estariam imersos e interligados. Assim, o que liga o ser humano à natureza é a energia orgone e as funções que possuem em comum com essa natureza, que na teoria reichiana é a capacidade de pulsar. Então, a parte que vocês vão ver que eu não comentei aqui vai ser justamente a parte que o pessoal vai começar a apresentar, que tá, mas onde é que essa energia orgânica se expressa? Como é que eu sei que essa energia orgânica funciona? Ela existe. Como é que ele acessou essa energia orgânica? Justamente porque ele fala da pulsação, porque ele fala da emoção como esse movimento do protoplasma que vai gerar a nossa expansão e contrações. Então, aí que ele tenta justificar. Eu não estou falando de nada místico. Eu estou falando de uma sensação que eu consigo verificar no meu consultório, que eu consigo perceber, que eu consigo fazer experimentos. Também é daí o interesse dele na tal da caixa orgânica, ele tenta mostrar que existe, né, essa energia. Então, como a energia orgânica não está desvinculada dessa pulsação que a gente tanto fala aqui no Instituto, e, enfim, que a gente busca tanto enquanto indivíduo mesmo, né, para sentir mais este mundo. Meu objetivo era tentar dar uma situada na obra e uma situada nesse conceito. E é isso, gente. Agora eu não vou pedir para ninguém passar.